Voltamos para mais um bloco com o médico e psiquiatra Valentim Gentil Filho. Valentim, você se posiciona de maneira bastante clara a favor do diagnóstico clínico, já falou isso aqui hoje, das doenças mentais, ou seja, o sofrimento do paciente, do indivíduo, não pode ser explicado apenas por um desajuste social, de acordo com você. Bom, se há uma doença, ela deve ser tratada adequadamente, os psiquiatras deveriam saber e sabem identificar doentes e doenças, receitar os remédios indicados. Você consegue explicar por que essa sua posição levanta tanta polêmica? Deve ter algum anticorpo, alguma capacidade higiênica pessoal. Mesmo, que existe a chamada antipsiquiatria. Existe. Seria? E foi uma coisa muito legal que aconteceu nos anos 60, mas hoje não tem o menor cabimento. Quer dizer, isso nos anos 60, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, as instituições eram absolutamente sobrecarregadas, você tinha dezenas de milhares de pessoas internadas em hospitais psiquiátricos. Segundo o Paulo Delgado, a gente tinha 120 mil pessoas internadas em hospital psiquiátrico nos anos 60, 70. Nunca ninguém mediu de fato e não dá para saber se é verdade. E a gente não tinha nada de procedimento terapêutico eficaz. Lembre-se que os remédios eficazes em psicose, em esquizofrenia, mesmo em transtorno bipolar, eles são da década de 50. Quer dizer, os hospitais, além de superlotados, às vezes tem aquelas imagens do Juqueri, que todo mundo se lembra, que era uma coisa assim, calamitosa, parecia campo de concentração. Era horrível. É horrível, uma coisa deprimente só de olhar, né? Claro. Além de tudo, a medicina era muito ruim para tratar os pacientes que ela tinha lá. Sim, e acabaram com isso e não colocaram nada no lugar. A história é muito legal. Se você conhecer a história dos asilos, as pessoas falam dos asilos e falam do Michel Foucault, o grande confinamento. Existem historiadores questionando isso. Quer dizer, o grande confinamento do Michel Foucault, que era criar instituições para pegar as pessoas, arrebanhar nas ruas e botar essas pessoas em instituições para ficar longe da sociedade, porque ninguém vê essas pessoas, isso não podia acontecer nem na Alemanha, nem na Inglaterra, nem na Itália, nem na Espanha. Simplesmente porque eles não eram países que tinham uma centralização administrativa como existia na França. Isso aconteceu na França? Isso aconteceu na França, ponto. Tá. Se você olhar o que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa em geral, era assim, foi começando a aumentar o número de doentes mentais graves pelas ruas. As famílias não conseguiam ficar com essas pessoas. As pessoas, imagina essas pessoas sem tratamento, andando por capitais europeias ou Estados Unidos, ou aqui por São Paulo. Teixeira Brandão conta isso no livro dele. Tem exemplos precisos. Nós temos hoje 15 mil moradores de rua, dos quais 1.500 provavelmente são esquizofrênicos, sem tratamento. Agora, você multiplica isso para a população, porque uma boa parte tem tratamento agora, né? Multiplica isso para toda a população que hoje recebe atendimento psiquiátrico. Você imagina o que é você conviver com isso e crescendo. E as pessoas começaram a perceber que a cadeia não era um bom lugar para eles. Que ficar amarrado em casa também não era um bom lugar. E apareceram as instituições de caridade. Você tem várias coisas filantrópicas. Casa, né? As pessoas amarravam. Ainda hoje. O Olívio filmou. Ou principalmente hoje, porque não tem para onde ir. Então, nós estamos voltando a situações de 100 anos atrás por falta de assistência. Aí, de repente, o Juqueri aparece em 1890, qualquer coisa assim, como uma instituição modelar. Só que ela tinha 300 pacientes, depois 600 pacientes, depois 900 pacientes e depois 14 mil pacientes. Então, o que aconteceu? Foi a psiquiatria? Não foi. Foi a sociedade. A sociedade achou que tinha um lugar para depositar as pessoas. Não tem nada a ver com psiquiatria. Agora, quando você pedia para a psiquiatria ir lá resolver o problema, ainda hoje você tem situações que você tem um psiquiatra para 1.000 pacientes. Como é que um psiquiatra dá conta de 1.000 pacientes? Mesmo com os remédios que a gente tem hoje. Não tem como. Então, a sociedade não quer investir nisso porque ela tem outras prioridades. Tá bom. Mas você não falou da antipsiquiatria, o que é exatamente? A antipsiquiatria vem naquele momento, logo antes da psiquiatria se modernizar. E aí vem as esperanças aí da psicanálise, as esperanças da sociologia. De reintegração desses doentes, então. De entender isso como um fenômeno social. De entender isso não como uma doença, mas como um modo de estar no mundo. De entender isso como fruto de uma sociedade massacrante e exploradora. E aí, conforme o lugar que você vai, você tem uma teoria. É uma manifestação de um sistema mesmo. Manifestação de um sistema. Você vai para a União Soviética, na época, se você discorda,
Não, se soubesse que eles Você é louco. internavam os Tá dissidentes amarrado mesmo. Não, mas Eles se- internavam os Não, dissidentes. Se você claro, for um dissidente, você só pode ser dissidente porque você está louco. tem um desequilíbrio. Porque, afinal, o Claro. sistema é tão perfeito. Feito que você tem que ser Isso. louco, claro. Tem um livro bonito do Sérgio Faraco, é isso? Lágrimas na Chuva, que descreve a experiência dele. Ele foi estudar lá em Moscou e, de repente, ele começou a discordar do grupo de brasileiros que tinha ido com ele. E, de repente, os caras puseram no hospital e altas doses de medicamento. Está descrito. Lágrimas na Chuva é um bom livro para ler. Mas isso aconteceu no mundo inteiro. Só que, conforme o lugar que você tinha, você tem uma teoria. De repente, aparecem alguns pacientes com quadros que remitiam, como o Cooper, por exemplo, que voltavam ao normal, passaram por uma experiência, sofreram essas intervenções que não tinham muito de terapêutica, que ao contrário tinham bastante às vezes agressivas, às vezes até equivalentes a torturas, e se revoltam contra isso. Então, vamos ter a Rádio Tantã em Santos, vamos ter a Parada do Orgulho Louco, vamos ter... Uma visão romântica da loucura. Mas em 1980... Mas certamente a palavra romântica é precisa, é uma visão totalmente romântica. Isso, mas pergunta para a pessoa se ela quer. Algumas pessoas querem. Que é um sofrimento. Quem passa por aquilo está sofrendo, Agora, é Valentim, isso. eu queria... Isso é bíblico. Valentim, só um segundinho, Paulo, eu queria a resposta àquela pergunta. Você diz, quando te perguntam qual é o distúrbio mental que causa mais sofrimento, você diz que a depressão é a que causa mais prejuízo, você diz que esquizofrenia é a mais incapacitante, porque é para toda a vida, e você não diz qual é a que causa mais sofrimento. É porque é impossível apontar? É porque o maior sofrimento é aquele que a pessoa tem. O que a pessoa tem? Agora, duro, porque tem... Ó, um ataque de pânico, na hora que você tem um ataque de pânico... É um sofrimento indescritível. Isso, na hora você acha que você vai morrer. E você não quer ter outro. Eu tive uns dois em condições O experimentais. Jeffers já sofreu de... Já. Não é muito agradável, né? Não, Então, mas péssimo. como é que é? Em condições experimentais? Eu tive um quando eu caí na asneira de ser voluntário de uma pesquisa. Ah, vai. Sei. Eu era o responsável pela pesquisa e eu tinha que tomar um sedativo na veia e depois injetar uma substância para cortar o efeito sedativo e acordar. E aí eu montei toda a parafernália lá no Hospital das Clínicas, aprovei na comissão de ética, não sei o quê. Estou lá dormindo, o sujeito injeta o tal do antagonista e eu era o primeiro cara no Brasil, 151 no mundo para tomar a tal da coisa. Eu acordo em 30 segundos. E aí eu fico uma tontura, eu falei, deu alguma coisa errada, esses caras não leram o que eu li. E aí eu acho que eu vou morrer. E achou que ia morrer. Aí todo mundo me tranquilizou, eu sabia que não ia acontecer nada, eu passei 40 minutos tremendo, suando em cima de uma cama. Em pânico. Em pânico absoluto. Foi muito bom porque a partir daquele momento eu entendi o que é uma crise de pânico. Eu não quero ter que aprender psiquiatria dessa forma. Não, melhor Claro. não. Mas é útil. Você passar por uma depressão, você passar por uma crise de pânico, você ter uma alucinação, deve ser útil. Só que não dá para a gente aprender assim. O pessoal da antipsiquiatria tentou, já que não dava para fazer nada, e já que não dava para resolver o problema, tentou soltar todo mundo. Então, não venha fazer diagnóstico, porque o diagnóstico é uma forma de você segregar pessoas, é uma forma de você discriminar pessoas, é uma forma de você justificar uma intervenção médica, uma forma de você medicalizar um sofrimento ou um problema social. Recusaram, inclusive, a especialização, a especialidade de Isso. psiquiatria. O Franco Basaglia, que escreveu um livro chamado A Instituição Negada, onde a instituição a ser negada não era o hospital manicomial, que eu sou contra o hospital manicomial, eu sou a favor de um bom hospital, mas um hospital manicomial, mistura de cadeia e prisão, eu sou contra. Mas ele não queria só fazer isso, ele fez isso em 2 hospitais ou 3 na Itália, e abriu os hospitais, mas ele falou, não, mas não é isso, a gente tem que negar a psiquiatria. Negar o a doença conjunto mental. de Sim. informações da psiquiatria. Não negar a doença em si, mas a forma como a medicina lida com ela. E aí você nega o diagnóstico, você nega o tratamento, você nega as intervenções que você faz, você nega a necessidade de tentar dar a restituição da pessoa ao estado que ela estava antes de ficar doente. E esse é um grande... Isso ainda existe hoje. De monte. Nós temos institutos Franco Basaglia no Rio de Janeiro, nós temos uma política de saúde mental que é baseada no movimento política de saúde basaliano. mental tem origem nessa visão. Elas têm origem no mundo, não na visão só do Franco Basaglia, porque isso é uma coisa localizada na Itália, mas isso aconteceu nos Estados Unidos na época do Kennedy.
em que havia uma parente dele, que eu acho que era uma irmã dele, que tinha problema grave. Lobotomia? Irmã dele. Isso. Que foi uma coisa que deixou a família toda revoltada, e ele falou, não, nós precisamos dar um jeito de fechar essas instituições psiquiátricas. E aí eles foram para o atendimento comunitário, Centro Comunitário de Saúde nos Estados Unidos, que deu uma desassistência semelhante à que a gente tem aqui. Nos Estados Unidos eles fecharam dezenas de milhares de leitos e não abriram equipamentos deficientes para lidar com esses problemas. Mas olha, tudo isso que nós estamos falando são de quadros muito graves. Quando você vai falar Quer dizer, em que casos hoje, assim, só para a gente entender um pouco, porque antes a impressão que dava é que você depositava, apareceu alguém, Isso, você vai lá depositava. pra lá. Bem, isso acho que nem o senhor, nem ninguém, já se sabe que isso não é exatamente o melhor. Agora, tem alguns casos que eu vi para que o senhor acha que a pessoa tem que ser internada, pode ser internada, não sei se por longos períodos, por períodos curtos, não sei como é a visão do senhor, mas eu queria entender justamente isso, porque é uma discussão aí. Em que casos que isso se recomenda? Como é que o senhor vê isso aí? Paulo, pega qualquer outra especialidade médica, pega neurologia, pega cardiologia, pega reumatologia, pega dermatologia. Você não pode fazer uma política dermatológica pensando no pênfigo foliáceo. No quê? É aquela doença que dá no corpo inteiro da pessoa. Ou você não pode pensar no homem-elefante. Tá. Claro. Você não pode fazer uma política dermatológica baseada só nos casos mais graves. Então, em psiquiatria, você tem que fazer uma política que contemple as necessidades e os direitos da população como um todo. O que é mais frequente? Depressão, ansiedade, pânico, fobia, abuso de álcool e drogas, distúrbio de comportamento alimentar, surtos psicóticos agudos, transtorno bipolar, Tudo. Alzheimer, crianças com autismo. E você tem esses quadros todos espalhados na população. E não existe assistência nenhuma. Não, existe assistência ineficiente. Quer dizer, nós temos uma política de saúde mental que ficou voltada para uma posição de que temos que negar a psiquiatria. Vamos Então, fazer... nessa visão, Continua como é que é isso, tratado continua. tudo isso daí? Não é, esse é que é o problema. Não é. Porque, se você olhar o texto do Ministério da Saúde, se você fizer ambulatório psiquiátrico, você está fazendo uma concentração de recursos que é cara e incompatível com a acessibilidade. Como assim? Mas qual é o ponto de vista que prevalece no Brasil? É esse? É o da Não, esse é o ponto de psiquiatria? vista que prevalece na coordenação de saúde mental desde 1985. Sim. E os argumentos é que isso é uma política adequada porque a Organização Mundial da Saúde considera o Brasil um experimento bem sucedido. A única coisa que esqueceram de dizer a única coisa que esqueceram de dizer é que o sujeito que estava na Organização Mundial da Saúde era o nosso mentor. Bom, existe algum movimento? Quer dizer, Existe, a psiquiatria... algum tipo de esforço para mudar esse quadro? Em que pé estamos hoje? Então, hoje o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, propõe umas diretrizes para uma melhora do sistema atual. Por exemplo, nós temos centros de atenção psicossocial. Ótimo, centro de atenção psicossocial. Para que serve? Eu vou mandar um paciente com transtorno bipolar para o centro de atenção psicossocial? Para quê? Eu posso tratar ele com lítio, faço uma política de prevenção, ele não tem mais crise, ele não precisa ser mais internado. Por que ele vai passar a tarde no centro de atenção psicossocial? Vai trabalhar, vai cuidar da vida, vai se divertir, vai para a praia. Para que serve isso? Serve para quem tem que fazer reabilitação psicossocial. Então, você tem que ter reabilitação psicossocial, você tem que ter atendimento para pessoas que a gente tem poucas possibilidades de ajudar elas a voltarem ao normal, mas você tem uma porção de coisas que funcionam muito bem, que é o que a gente faz nas universidades, nos ambulatórios da universidade ou nas internações. A gente interna casos agudos. Aí você interna uma pessoa que está na rua há 5 anos com um quadro psicótico. Onde hoje no Brasil você pode internar? Você tem poucos leitos psiquiátricos, você tem 35 mil leitos. Nós tínhamos 120 mil em 1989, segundo o Paulo Delgado. Nós temos 35 mil hoje, segundo o Ministério da Saúde. A população subiu de 140 milhões para 190 milhões. E uma parte desses 35 mil leitos são moradores. Então, na verdade, você tem 16, 17 mil leitos para a população. Tá bom, a maior parte da população não precisa de internação. Mas se precisar, precisa de uma internação aguda. Então, eu vou lá, convido o seu Raimundo para ir lá para o Instituto de Psiquiatria, aquele senhor que fica na rua. Aí, eu faço todos os diagnósticos, vejo os problemas de saúde geral, porque ele não tem só problema psiquiátrico, ele tem um monte de problema clínico, depois de estar na rua 5, 10, 15 anos como ele. Então, você trata tudo, devolve a saúde para ele, tá bom? Tá legal. Onde é que o seu Raimundo vai morar? Ele não pode voltar para onde ele está hoje, que é ali naquela... Isso, aquela aquela calçada ali tendinha na naquele Pedro de Moraes, plástico né? onde as pessoas... Raimundo é aquele, Isso. Que fica ali. aquele escritor ali. Que está no ali- filme do Olívio Exatamente. também. Ele Isso. acabar voltando, né? Pois é. Então, qual é o lugar adequado para o seu Olívio? Seu Olívio, não, seu Raimundo. Perdão. Aqui, no programa. Qual é o lugar adequado para o seu Olívio? O lugar adequado para o seu Olívio é na casa dele. Qual é o lugar adequado para o seu Raimundo?
Bom, nós temos que arrumar uma casa para ele. Aí o problema não é mais médico. O problema é social, de habitação, Valentim, de trabalho. o que existe está resumido no título do filme do Olívia, Omissão Omissão de de Socorro. Valentim. É isso que se dá no Brasil. Na verdade, isso é um grande problema. Eu comecei a perceber isso quando eu passava nas ruas e via essas pessoas. Eu falei, Isso. puxa, eu sou médico do Hospital das Clínicas, o que eu faço? Chamo a ambulância? Bom, comecei a chamar a ambulância, não tinha para onde levar. E quando chama a ambulância, é fácil convencer a pessoa, por exemplo, Não, mas a é ir pro possível. tratamento? Não Não, mas tem é ambulância? possível. É possível? É possível. É? É possível, você tem Porque até um eu- estudo no Rio de Janeiro muito interessante, que eles mandam pessoas, eles se aproximam das pessoas, eles conversam com as pessoas, eles vão atrás. Agora, isto é só a ponta do iceberg. Mas a pessoa tem que concordar, não tem? Não Isso tem é a um impedimento ponta do legal. iceberg. Concordar, senão é sequestro. Legalmente, a pessoa tem de concordar. Tem que Ela tem de concordar, a não ser que ela esteja delirante, colocando em risco a sua própria saúde, a saúde e a vida de alguém em volta. Mas isso o Ministério Público está todos os dias recebendo pedido de atendimento e não tem para onde mandar. Só Você perguntar disse para o que a Ministério ponta Público. do iceberg, o tamanho do iceberg é o quê? O tamanho do iceberg é aquele conjunto de coisas, de problemas psiquiátricos que a gente estava conversando. Então, se você pegar um indivíduo que está no começo de uma fase de euforia, de mania, e você não atender, ele vai acabar na cadeia. Porque ele vai acabar fazendo o que o filho do Pete Early fez, que aparece naquele livro Crazy, que foi traduzido para cá por Loucura. Ele acaba fazendo alguma coisa e ele acaba sendo preso. Você tem 56 mil doentes mentais nas prisões brasileiras. Já... Tem um estudo estimativo disso 56 baseado no que tem na mil população de São Paulo. carcerária. Na população carcerária do Estado de São Paulo, se extrapolar para 440 mil presos, dá 56 mil. Entendi. Em que condições essas pessoas estão sendo atendidas? Não estão, né? Não estão. Pois é. São Não, porque presos. não estou existe admitindo uma você parte, não trata. Psiquiatria são hoje é presos, um ramo da medicina pouco procurado? Não, muito procurado. Muito. A gente está formando. Muitos. Tem um grande... Então, por que tem tanta procura? Aí tem um conflito de interesse complicado. Que é assim, por que os médicos vão tanto para a psiquiatria? Porque a psiquiatria ainda é um dos lugares onde você faz clínica privada. Porque o sistema público de saúde não funciona. As pessoas se sacrificam para ir ao consultório particular. Ou seja, estão tratando dos pacientes com possibilidade, com ricos. Podem pagar. Não Os que ricos, podem mas pagar. aqueles que podem conseguir formas de ter tratamento. Por que o nosso ambulatório está lotado, os ambulatórios das universidades estão lotados? Porque as pessoas sabem que lá elas vão ter retorno. Quer dizer, esse seu Raimundo, ele não tem como ir no consultório de um psiquiatra. Isso a sociedade tem que cuidar dele, até ele voltar ao normal e poder trabalhar. Então, não adianta a gente fazer uma política antipsiquiátrica quando a psiquiatria hoje tem uma eficácia igual a de qualquer outra especialidade médica. Você tem que fazer uma reforma psiquiátrica e não uma reforma antipsiquiátrica. O que nós tivemos foi uma reforma antipsiquiátrica. Com isso, você está gerando novos senhores Raimundo. Porque na medida que você não trata, eles vão tendo sequelas disso. Hoje a gente sabe que esquizofrenia é potencialmente nociva para o cérebro a longo prazo. Você tem uma perda de tecido, você tem uma perda de células. Então, você pegar um indivíduo com um quadro psicótico e não atender, você está levando para a cronificação. Isso é absurdo até do ponto de vista econômico. Porque você está criando um volume de pessoas doentes, graves, para os quais você não tem cura. E dizer que a psiquiatria não cura, E medicina você não tem cura. discutido isso com o Ministério da Saúde, por exemplo? A gente consegue conversar com algumas pessoas. Até com o ministro não é difícil. Não. O problema é como é que você convence uma cultura, que é a cultura na qual eu me formei, que é a cultura de 68, de que, desculpe, foi engano. Não pode não pode lidar com essas coisas como se elas fossem românticas, na verdade. Você tem que lidar com um problema médico quando é. Mas aí as pessoas, não, você está medicalizando, você quer dar eletrochoque na população, você é a favor dos manicômios. Bobagem. Nada. Bom, nós estamos terminando o terceiro bloco do Roda Viva com o Dr. Valentim Gentil Filho. Voltamos em seguida. Até já.